Olá, caro pós-graduando. Durante esse curso, você conheceu muitas teorias sobre educação e pôde refletir sobre este aprendizado em sua relação direta com a educação de jovens e adultos. No entanto, o caderno Práticas Pedagógicas para a EJA, que convidamos você a conhecer, tem uma missão especial, pois é neste caderno que faremos a convergência de toda a teoria abordada para a sua prática profissional com os sujeitos da modalidade. E para atingirmos nosso objetivo, criamos ao longo do caderno uma proximidade com situações reais, vivenciadas por professores de EJA, com os quais tivemos contato ao longo de 10 anos de trabalho e pesquisa sobre esta modalidade de ensino. Deste modo, apresentamos a vocês os nossos objetivos principais, que guiaram nossas reflexões e toda a criação deste material didático que você recebeu. Despertar para uma prática docente pautada no protagonismo do sujeito, fortalecendo a autonomia e a emancipação dos sujeitos inseridos na EJA, bem como refletir sobre a prática pedagógica para a EJA em suas interfaces com os conhecimentos abordados nos módulos de Fundamentos, Didática e Educação Inclusiva na EJA. E é com estes objetivos que preparamos o caderno de estudos em 6 capítulos que foram distribuídos de forma a facilitar e ampliar sua compreensão sobre as nossas discussões. Vamos conhecer os assuntos que serão nosso ponto de partida para este caderno? No primeiro capítulo, vamos conhecer as teorias críticas do conteúdo e relacionar o legado do seu principal expoente, o educador Paulo Freire. No segundo capítulo, a ideia será discutir as teorias pós-críticas do conteúdo, seu enfoque multiculturalista e os reflexos no currículo para a EJA. A andragogia, com seus tipos de aprendizagem, serão brevemente abordados, sempre tendo como sugestão de atividade alguma experiência fundamentada em uma experiência real. No quarto capítulo, será abordada a relação dos sujeitos da EJA com o mundo letrado, a intertextualidade e o letramento como possibilidades de complementar sua prática com os alunos com os quais você trabalha ou trabalhará. A quinta temática, que também está no caderno, é a pedagogia de projetos e a interdisciplinaridade, bem como o trabalho com temas ou eixos geradores. Isto como alternativas para situações de conflitos no cotidiano da escola. Por último, faremos uma breve apresentação sobre as possibilidades de uma avaliação diagnóstica, processual e emancipadora. Então, o que você achou? Acreditamos que dessa forma, contemplaremos diversos dos aspectos mais relevantes sobre EJA que poderão contribuir com sua prática profissional. Durante todo o caderno, vamos propor a vocês atividades dinâmicas, elaborando cenários e estudos de caso que farão você refletir sobre uma série de contextos educacionais relacionados à oferta de EJA em nosso Brasil. Neste vídeo, convidamos você a viajar para diversos lugares deste país, criando prospecções que poderão contribuir para que você adquira uma certa experiência e, assim, esteja melhor preparado para atender a diversidade de sujeitos e anseios que você encontrará ao se relacionar com os alunos. Vamos começar? Pós-graduando. Pensar a prática pedagógica em EJA é se preparar para enfrentar uma diversidade de desafios. Paulo Freire, o expoente maior da educação voltado para pessoas adultas, na década de 1960, criou o seu método de alfabetização com um fundamento básico que serviria como norteador para muito do que iria se pensar sobre EJA dali para frente. Da experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte, Freire difundiu no meio educacional a importância de olhar e partir do sujeito com sua história de vida, bem como seu contexto social como foco central de todo o ato pedagógico. Vamos lá! Com otimismo, chegou a hora de você começar a construir sua experiência e sua história com a modalidade. E para isso, vamos começar os desafios práticos que darão a você uma pequena ideia do que propomos. Em sua grande maioria, os sujeitos da EJA vêm de um contexto de exclusão social e escolar com as consequências desta condição. Ou seja, em geral, são pessoas de baixa renda e da classe popular e, consequentemente, nem sempre tendo as melhores estruturas disponíveis ao processo de aprendizagem. Também sobre uma diversidade de contextos socioculturais em que a EJA é possível, o método de Freire, além de levar em consideração o sujeito, dizia que seu contexto de vida era a fonte ideal de assuntos e temáticas a serem discutidos com os alunos. Agora pense em uma turma de 6ª série de EJA e um assunto que você poderia ensinar nesta turma.
Pode ser de sua disciplina de formação ou alguma outra de sua preferência. O tema que escolheremos será porcentagem e regra de 3. Vamos imaginar este mesmo assunto sendo abordado com os sujeitos da sexta série de EJA que você imaginou. Pronto, parece simples, não é? Agora eu convido você a se desafiar em pensar em como ensinar regra de 3 para esses cenários que vamos propor. Você está em uma vila isolada no meio do Pantanal Mato-Grossense. Uma choupana na qual você recebe um grupo de alunos de sexta série de EJA. E um aluno que faz cesto de bambu pede a você que ensine como calcular o desconto para quem quiser comprar mais de um cesto. Você poderá aproveitar esta oportunidade para ensinar cálculos de custos, preço de venda, porcentagem, regra de 3, enfim, conhecimentos formais que serão aplicados na prática. Mas e agora, se você estivesse em um ambiente como este, em que você fica em uma cela, sim, uma cela, e seus alunos privados de liberdade assistem à aula em outra cela? A regra dada pelos responsáveis da instituição é clara: nenhum contato físico, nem troca de cadernos ou qualquer outro tipo de material. Observe que é comum as unidades prisionais no país oferecerem algum tipo de trabalho, geralmente produzindo algum produto. Neste caso, você poderia optar pela integração entre os conhecimentos das profissões desenvolvidas nas unidades e assim ainda incentivar o retorno destes sujeitos ao mundo do trabalho, que contribuiria para sua reintegração na sociedade posteriormente. Caro pós-graduando, lembre que ainda que estes contextos sejam muito diferentes de sua realidade, ao exercitar a resolução de situações inesperadas e que envolve uma diversidade significativa de sujeitos, você estará se preparando para a sua prática pedagógica na EJA. E ao darmos ênfase aos contextos específicos dos grupos de EJA com os quais trabalhamos, estamos sendo guiados pela teoria crítica do conteúdo, que você poderá conhecer melhor ao estudar o seu caderno de estudos. Outro ponto importante que pode contribuir com sua prática é o que se convencionou chamar de estudos multiculturalistas, uma teoria que apresenta o foco de suas ações não apenas no sujeito, mas na diversidade sociocultural destes sujeitos. Vamos viajar? Convidamos você agora a vir a esta linda praia do Rio Grande do Norte, na capital, Natal. Na periferia desta cidade, você encontra uma vila de moradores cuja renda do grupo advém de cuidar de uma casa de banho pública. Isso mesmo, uma casa que se divide em duas salas que são duas piscinas em que a população daquela vila se reúne para tomar banho público, devido à ausência de banheiros em casa. Você será o professor destes alunos que precisam aprender os conhecimentos formais. Claro que neste contexto específico várias seriam as necessidades mais urgentes, mas supondo que houvesse alguém que olhasse por isso tudo, caberia a você a formação escolar dos adultos deste lugar. Talvez sua formação inicial como professor tenha sido centrada no currículo, e deste modo você estaria preocupado com os conteúdos a serem ensinados. Ok, vamos pensar o mesmo exemplo anterior da matemática, porém sendo aplicado aqui, neste cenário. Os assuntos eram regra de 3 e porcentagem, lembra? Muito bem, nesse caso você pode partir da pesca ou da produção de alimentos nas plantações familiares, discutindo com os alunos como pode calcular preços de venda, a produção conseguida em determinada área e que retorno esse aumento da produção traria, ou também quanto ela poderia aumentar. Mas a teoria pós-crítica do conteúdo nos ensina, entre outras coisas, que é preciso ir além. É preciso partir deste contexto e questionar com os sujeitos as divisões sexuais do trabalho, porque homem vai pescar e mulher cuida dos filhos,
a falta de saneamento básico, de empregos. Não precisa nem falar sobre a disciplina de ciências, que abordaria a questão sanitária de uma casa de banho coletivo com água de riacho. Mas lembre-se que estas sugestões de ações com os alunos são apresentadas de forma generalizada, pois a riqueza de detalhes e de individualidade de cada grupo só você poderá indicar quando estiver na prática cotidiana. Vamos recordar? O primeiro passo é conhecer os sujeitos com os quais você irá trabalhar para posteriormente enfocar questões pertinentes ao grupo e já respeitando a diversidade dentro do coletivo. Mas sem muita conversa, vamos à prática. O cenário agora é um bairro do subúrbio da cidade de Porto Velho, em Rondônia. E você, pós-graduando, motivado pelo seu entendimento sobre as teorias pós-críticas, resolve trabalhar questões de gênero com seu grupo. Resolve partir sua discussão da seguinte afirmação: lugar de mulher é... Observe, pós-graduando, que você mesmo automaticamente deve ter completado esta frase. A diversidade de opiniões já daria um caloroso debate em seu grupo de estudos. Na sala de EJA não será diferente. Voltando ao nosso bairro de Porto Velho, sugerimos a você a utilização do vídeo Acorda Raimundo, Acorda, do diretor Alfredo Alves. Assista agora um pequeno trecho desse vídeo que poderá contribuir e muito na sua discussão sobre a relação de gênero. Mas que diabo! Onde é que você meteu meu sapato, Raimundo? Tá debaixo da cama, meu bem. Pai, tô com fome. Não tá ouvindo esse moleque, não, é? Ô, Marta, não grita assim que você vai acordar as outras crianças. Não. Primeiro lavar a cara, depois tomar café, tá bom? Tô indo, pai. Oh, mas que droga de café é esse? Ô, Raimundo, tá amargo. Desculpe, Marta, eu esqueci de botar o açúcar. Pai, cadê a toalha? Tá aí atrás da porta, meu filho. Você não costurou esse botão ainda. Eu já vou costurar. Marta, é que eu tô com a cabeça... Um momento. Oh, meu Deus, lá se foi mais um copo. Mas aonde que você tá com a cabeça, ô parasita? Marta, só tem linha branca, viu? Agora deixa isso, vá. Eu vou embora que já estou atrasada. Droga dessa casa que não se pode nem tomar café sossegada. Mas, Marta, eu tô sem nada. Você não me deixou nenhum tostão, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Mas como? Você já acabou com todo o dinheiro que eu te deixei ontem. Você já gastou tudo, Raimundo? Marta, as coisas estão caríssimas, o dinheiro não deu para nada. Mas não deu pra mim também. Você tá pensando que eu sou o quê, hein? Que eu tenho um banco, é? Que eu sou milionária. Pai! Cala a boca, moleque! Marta, olha, o leite subiu, o açúcar subiu, a cebola subiu. Olha que você enfia essa cebola onde você quiser. Você tá pensando o quê, hein? Eu me desdobrando em 10 na rua pra conseguir dinheiro e você aqui gastando, como se... Ah, olha aqui. Pega isso aqui, mais isso. Tá bom? E não me pede mais nada, pelo menos até segunda-feira, tá bom? Marta. E me larga, vai, que eu já tô atrasada. Você encontra estes e outros filmes interessantes para a educação no nosso canal do YouTube.
O vídeo aborda a troca de papéis sociais em que a mulher, chefe do lar e autoritária, trabalha em uma oficina de automóveis, enquanto o marido, subjugado, fica em casa cuidando das crianças e dos afazeres do lar. Reflexo inverso de muitos lares brasileiros ainda hoje. Imagine o resultado dessa discussão com uma turma de pessoas adultas. Lembre que é seu o papel de mediador desse debate. E como nosso foco é a aprendizagem de adultos, aproveitamos para convidar você a refletir conosco sobre uma teoria de aprendizagem voltada especificamente para os sujeitos adultos. É a chamada andragogia. Para compreendermos o termo, vamos fazer um retorno à Grécia Antiga e ver a etimologia da palavra. A palavra vem do grego andros, adulto, e gogos, educar. Ou seja, uma teoria que busca compreender a aprendizagem de pessoas adultas. No caderno de estudos, você poderá conhecer alguns princípios norteadores do processo de aprendizagem fundamentados na andragogia. Vai compreender algumas especificidades para o desenvolvimento cognitivo de pessoas adultas. Em continuidade aos estudos dessa teoria, surgiram vários tipos de aprendizagem, dos quais selecionamos 4 principais para abordarmos com você, pós-graduando, que são aprendizagem diretiva, direcionada, transformadora e vivencial. Mas não se preocupe em memorizar nada agora, pois no seu caderno de estudos você terá o apoio de textos, indicações de livros e vídeos que poderão contribuir muito para a sua compreensão sobre todos estes assuntos. Fique tranquilo. Você lembra que em outros cadernos estudou sobre a diversidade de sujeitos da EJA, mas, até o momento, não parou para pensar em como se dá a relação entre pessoas de idades diferentes dentro de um mesmo grupo de ensino. Que tal usar como exemplo um contexto que nós brasileiros temos mais intimidade? Vamos para o estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. O estádio poderia ser qualquer outro, mas a relação entre os jovens e adultos que podemos perceber em eventos esportivos é de harmonia entre as gerações e de mobilização em torno de um objetivo comum. Ao termos uma possibilidade de integração, também percebemos a prova de que a convivência intergeracional pode ser igualmente pacífica e enriquecedora para todos. Basta as situações e propostas pedagógicas levarem em conta os seus sujeitos. Mas, infelizmente, sabemos que nem sempre é assim. E esse assunto, por ter sua relevância, será discutido e aprofundado em textos, debates e outras atividades que vamos propor a você, pós-graduando. E é neste mesmo cenário que vamos convidar você para observar alguns símbolos gráficos que passam mensagens não verbais. Você pode observar que desde a chegada no estádio até o seu lugar determinado pelo ingresso, muitas são as informações que deverão ser recebidas e compreendidas nesse trajeto. Entender estas informações vai impedir que o torcedor seja levado pela multidão e fique sem o seu lugar. Para que o sujeito adulto possa transitar com facilidade exercendo seus direitos, é preciso que ele esteja preparado não apenas para decodificar sinais gráficos, mas para contextualizá-los. Concomitante ao processo de letramento, também queremos chamar sua atenção para a importância de uma abordagem intertextualizada dos assuntos. Vamos dar um exemplo deste vídeo. Ao propor a você, pós-graduando, que viajem com a gente pelas experiências de EJA, estamos utilizando variados recursos aqui do estúdio da Uniaselv, na cidade de Indaial, no estado de Santa Catarina. Com o apoio de imagens previamente selecionadas, ampliamos a mensagem que pretendemos passar a vocês com os exemplos. Imagine se fosse necessário fazer a descrição destes cenários. Vamos a outro exemplo prático, ou seja, uma possibilidade de situação real a partir da qual poderemos propor algumas discussões com os alunos. Vamos voltar ao estádio e perceber situações de aprendizagem. Para chegar no estádio,
A grande maioria dos torcedores enfrenta trânsito além da falta de estacionamento. A mobilidade urbana pode ser discutida. O uso de conduções coletivas e a qualidade do serviço de transporte à disposição da população pode ser avaliada. A qualidade do ar, com um grande número de veículos para lazer, também é um tema a ser abordado. Veja que na bilheteria já será feito o pagamento, o que permite o uso de operações de compra e venda fictícias com os alunos. A escolha do lugar dentro do estádio para ver a partida vai estar associada às diferenças sociais. Para acompanhar o seu time de futebol, o torcedor normalmente opera com tabelas de grupos de times, soma os gols da rodada para saber quem está na frente, realiza as operações básicas de soma e diminuição, trabalhando também com números naturais e inteiros. A compra e venda de jogadores para o exterior pode ser o ponto de partida para assuntos como globalização, imperialismo, entre outros assuntos. Veja que na vida cotidiana, as situações em que os alunos precisarão compreender sinais gráficos são bem diferentes e significativamente mais importantes do que um lugar para assistir uma partida de futebol. Os alunos precisam estar conscientes do contexto mais amplo à sua volta, pois deverão compreender suas contas a serem pagas para identificar se estão todas corretas, deverão compreender um panfleto informativo, um contrato de locação, propagandas eleitorais, enfim, as mais diversas práticas sociais de leitura ou, como denominado por Magda Soares, situações de letramento. Mas sobre esta autora e a teoria referente ao letramento, você vai se aprofundar com o material recomendado no seu caderno de estudos. Selecionamos para você uma série de indicações de livros, textos e vídeos para você poder aproveitar e enriquecer sua prática e seus conhecimentos teóricos. E para fazer um trabalho de qualidade na EJA com foco no sujeito, partindo do seu contexto e com propostas pedagógicas voltadas às características específicas de aprendizagem dos adultos, é que vamos convidar você a ampliar os benefícios de sua prática pedagógica emancipadora. E você, sabe como fazer isto? A dica que temos para você é convidar seus colegas para fazerem, à medida do possível, um planejamento coletivo. Faça o seguinte, comece devagar. Chame um ou dois de seus colegas mais próximos. Escolham apenas uma turma do seu local de trabalho e coloque em discussão com a turma de alunos a possibilidade da próxima unidade de estudos ser escolhida por eles e trabalhadas em conjunto com seus colegas que aceitaram o desafio. Pronto! A partir daí, é só vocês discutirem o que os alunos gostariam de saber e o que vai ser mediado pelos professores. Existe uma teoria chamada pedagogia de projetos que se fundamenta em outra teoria do currículo na educação, que é a interdisciplinaridade. Nessa altura de sua formação acadêmica, você já provavelmente ouviu falar bastante nesses termos. Sobre a importância de uma prática pedagógica em que todas as disciplinas partem de um único ponto, que pode ser chamada de palavra ou tema gerador, convido a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da cidade de Gaspar, em Santa Catarina, para nos contar o que é e como aplicar esta ideia. Para você que é o único professor da turma e trabalha com todas as disciplinas, a ideia é a mesma. Meu nome é Débora Fernandes, eu trabalho com a Educação de Jovens e Adultos de Gaspar. É uma política pública da Secretaria Municipal de Educação de Gaspar. A EJA de Gaspar completou em 2011 10 anos de existência, onde nós temos oferta de ensino fundamental para anos iniciais e finais do ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos de Gaspar trabalha com turmas de anos finais e iniciais do ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos de Gaspar, ela nasceu em meados de 2003 com uma proposta bastante diferenciada de trabalho. A nossa EJA, tradicionalmente, vem trazendo uma proposta de trabalho por intermédio de eixos temáticos. O nosso foco está nos sujeitos que estão nas turmas e, a partir desses sujeitos, nós construímos o perfil da turma e daí desenvolvemos o eixo temático. São ao todo 6 eixos temáticos, 6 temas diferenciados, e esses temas são
anualmente refeitos, rediscutidos a partir do perfil da turma que está ingressando na EJA. O eixo temático ele é um tema, um assunto, a partir do qual as áreas de conhecimento se organizam. Nós trabalhamos com 6 eixos temáticos. No ano de 2012, estamos iniciando o primeiro trimestre com o tema Cidade, Expressão do Mundo Moderno. No segundo trimestre, o eixo temático será Trabalho, Emprego e Renda. E no terceiro trimestre de 2012, o tema Gestão e Planejamento. Então, através do tema, todas as áreas de conhecimento se articulam para dialogar com esse tema maior. A nossa prática pedagógica para trabalhar com o eixo temático, ela está fundamentada num planejamento coletivo, semanal, com professores de várias áreas de conhecimento. O professor de EJA ele tem um papel que é de articulador de conhecimentos. Durante o eixo temático, ele vai trabalhar todas as áreas, não somente a sua área de formação. E é no planejamento semanal que todos os professores, cada um com as suas especificidades, dialogam e programam para conseguir construir o tema a ser desenvolvido durante o trimestre. Então, eu reforço que o grande diferencial para o trabalho com eixo temático é o trabalho coletivo com professores planejando conjuntamente o que vai ser desenvolvido no decorrer do trimestre. Nosso trabalho junto à EJA de Gaspar, que no decorrer de 10 anos vem desenvolvendo os eixos temáticos, nós verificamos que o professor que vem de escolas que trabalham na lógica disciplinar, a partir do momento que assumem o compromisso de um trabalho por eixo temático, passam a planejar de maneira mais tranquila. Isso faz com que, na prática, o aluno também tenha mais tempo para desenvolver aquele assunto. Então, aquela lógica da escola, de disciplinas que trocam, que o professor troca a cada 45 minutos, que o sinal toca e acabou o assunto, começa um assunto novo, na EJA de Gaspar não tem. Durante toda a semana, o professor desenvolve o tema planejado, com calma, com tranquilidade, articulando as várias áreas. Para o aluno, isso é interessante. Ele não tem aquela preocupação do tempo muito rápido. E ele também retoma as questões que, porventura, tenham ficado pendentes no decorrer do desenvolvimento do tema. Então, eu diria que o eixo temático, através de um trimestre, ele possibilita um tempo diferente para esse aluno de EJA, que muitas vezes está fugindo daquela lógica da escola tradicional, que está dividida por disciplinas, por horários, por bimestres. O tempo é o nosso grande diferencial. A partir de 2010, o Conselho Nacional de Educação, através de uma resolução, deu algumas diretrizes importantes para a organização da educação dos jovens e adultos. Eu vou ressaltar 2 aspectos. A questão que diz respeito à idade mínima de ingresso, que é 15 anos, o ingresso do aluno para as turmas de EJA, e a necessidade dos cursos oferecerem a conclusão do ensino fundamental distribuída em 1.600 horas. Quando nós nos deparamos com a necessidade de organizar um curso em 1.600 horas, nós tivemos um grande desafio, que foi como oferecer um curso para sujeitos jovens e adultos que trabalham, que têm cargas de compromisso de trabalho e de família que lhe tomam bastante tempo, e como organizar
este currículo através de eixos temáticos, respeitando o que o Conselho Nacional de Educação nos estava definindo. A EJA de Gaspar organizou o seu tempo de forma que o aluno frequenta as aulas 4 vezes por semana. E a carga horária que precisamos complementar para atingir as 1.600 horas, nós oferecemos através das interações comunitárias. As interações comunitárias, elas atingem uma carga horária total de 400 horas, distribuídas em 2 anos para o curso de conclusão de ensino fundamental. A interação comunitária é uma carga horária de 400 horas, oferecida ao aluno por intermédio de parcerias com o Departamento de Cultura, a Fundação Municipal de Esportes, o Orçamento Participativo e outras instituições que oferecem atividades culturais, informativas, atividades de organização comunitária e até mesmo atividades profissionais. A interação comunitária, ela acontece fora do horário de aula do aluno. E a agenda dessas interações, ela se dá por meio das agendas que envolvem outros setores ligados à Prefeitura de Gaspar e a setores culturais ou até mesmo setores ligados ao trabalho dos alunos. A prática pedagógica de uma interação comunitária, ela tem todo um processo, né? Os professores recebem a programação dos eventos que vão acontecer semanalmente no município. Esses eventos, eles são divulgados para as turmas e cabe ao aluno organizar a sua vida pessoal, familiar, a sua vida profissional para estar participando de algum desses eventos. Cada vez que nós temos uma peça de teatro, um campeonato esportivo, uma reunião do orçamento participativo, o aluno recebe o calendário, escolhe qual deles é adequado para o seu tempo, participa desse evento e depois organiza um relatório onde ele expressa qual foi a sua experiência de ter participado da interação. Então, a interação, ela ocorre desde a divulgação, a participação e finaliza com um relatório produzido pelo aluno. Muitos desses relatórios nós encaminhamos às instituições que organizaram os eventos como uma forma de avaliar o que está sendo oferecido ao público da cidade de Gaspar. Temos também situações de alunos que participam em seus locais de trabalho de palestras ligadas à profissão que exercem. Estas situações nós também consideramos interações comunitárias. Cabe ao aluno comprovar a sua participação, produzir um documento registrando e avaliando, e essa carga horária nós também podemos validar. Então são várias possibilidades. No decorrer de um ano letivo, nós oferecemos 20, 30 opções de interações comunitárias. O aluno organiza o seu tempo para estar participando daquelas que ele tem condições de participar. Não é uma atividade obrigatória, mas é uma carga horária que vai adequando a realidade e a condição do aluno trabalhador. A participação das interações comunitárias, ela sempre foi um grande desafio. Os sujeitos que frequentam a EJA ingressam nesse universo de interações, de atividades culturais, muitas vezes com uma postura de não pertencimento a esses espaços. Nós tivemos relatos de atores de peças de teatro que avaliaram a própria postura do aluno de se sentir um peixe fora d'água, por estar num espaço onde havia uma peça de teatro. Então, muitas vezes, o primeiro contato é um contato de estranhamento. Num segundo momento, em outras atividades de interação comunitária,
o próprio aluno acaba levando a família, a esposa, os filhos e começam a procurar a agenda para saber onde é que vai ter outra opção. Então, a participação ela é gradativa, inicialmente ela é bastante tímida até, mas à medida que ela vai acontecendo, nós temos uma percepção de envolvimento não só do sujeito que frequenta a EJA, como toda a família que está participando dessa nova rotina escolar. Temos situações de conflito também. Temos situações onde a família não dá esse apoio e a participação desses eventos fora do horário de aula, nos finais de semana, sextas-feiras à noite, é contestada pelos familiares porque tem o entendimento que isso não faz parte da tradicional grade curricular das escolas. Um outro relato que eu acho assim bastante significativo é quando nós conseguimos encaminhar às secretarias que promovem os eventos, ao Departamento de Cultura, o relato dos alunos que desses eventos participaram. Eles dão sugestões que vão desde a climatização do ambiente, a qualidade da peça apresentada, a qualidade do espaço onde o evento foi oferecido, sugestões para que o evento fosse levado para outros espaços. Então, dialogar com esse público é uma grande conquista da interação comunitária. Trazer esse público até a interação, eu diria que é o maior desafio. E também existe um outro detalhe, o público de EJA é um público bastante jovem, então os adolescentes eles buscam interações onde se sentem atraídos, onde a temática lhes é interessante, e isso também é um grande desafio. Uma das interações onde nós tivemos o maior número de participantes foi uma interação onde oferecemos um filme, foi uma sessão de cinema, e foi num espaço como a Câmara de Vereadores. Foi bastante interessante observar que grande parte daquele público de EJA nunca tinha entrado numa Câmara de Vereadores e ainda nunca tinha ido ao cinema. Então, existe esse grande desafio e a questão principalmente de utilizar e acessar espaços onde naturalmente talvez eles não ousariam entrar. Eu sou Laci, tenho 44 anos, estou desde 2010 aqui na EJA e acaba meu eixo agora, esse ano agora, em maio. Eu trabalho de tintureira, sou encarregado de produção. A minha visita ao Senai foi muito importante para mim, que eu pretendo fazer alguns cursos mais tarde e para mim vai ser muito importante. Meu objetivo com os cursos é se aperfeiçoar mais e na minha profissão. Meu nome é Rosane, eu tenho 38 anos, eu trabalho de auxiliar de confeitaria na padaria do Zone. Eu nasci em Penha. Eu participei da interação comunitária Comédia Café. Para mim foi muito interessante, pois eu nunca tinha participado de nenhum teatro e eu gostei muito, pretendo participar de mais vezes assim. De teatro. Essa interação que eu participei do Comédia Café foi no auditório da prefeitura e eu levei as minhas 2 filhas e nós gostamos muito. Eu sempre gostei de estudar, na verdade eu parei por causa que eu tive que trabalhar muito cedo, né? Meus pais não tinham condições de dar o que eu precisava, então, por esse motivo, eu fui trabalhar muito nova. E agora, como eu tenho minhas filhas já grandes, eu resolvi estudar, terminar meus estudos. Eu me chamo Leonice, eu tenho 50 anos e eu não tenho profissão porque eu recebo auxílio-doença há 6 anos. Eu nasci na cidade de Presidente Nereu, Santa Catarina. Eu moro em Gaspar há 23 anos. É que assim, o grande sonho da minha vida desde criança era estudar. Como a gente trabalhava na agricultura e tinha que ajudar o pai na roça, o pai tirou a gente da aula para a gente poder ajudar ele. E daí aconteceu que eu casei, vim morar para cá, para Blumenau, morei em Blumenau 10 anos,
depois vim morar para Gaspar. E houve essa oportunidade de eu voltar a estudar, porque eu faço um tratamento com uma psicóloga e ela fez essa pergunta para mim, se eu não gostaria de voltar a estudar. Então eu falei para ela, seria o sonho da minha vida. E hoje eu estou realizando um dos maiores sonhos da minha vida, estudando. A interação que mais me chamou a atenção que eu fiz foi no ano de 2011. Foi uma peça teatral no Salão Cristo Rei. E foi o nome da peça era O Príncipe de Luxuperi. E contava a história de um aviador que era carteiro. E em cada parada que ele fazia, ele anotava algumas coisas num bloquinho. E isso deixou os amigos dele curiosos, porque eles sempre pensavam, o que será que ele está escrevendo? O que será? E no final, ele conseguiu concluir um livro que ele se tornou, ele chegou a ganhar prêmios Nobel, por esse livro que ele escreveu nas viagens, nas narrativas que ele fazia no tempo que ele era carteiro aviador. É que, na verdade, é complicado para mim falar, mas assim, eu não tenho apoio da minha família. O meu esposo, ele acha que com 50 anos eu estou na escola pagando mico. Os meus filhos, eles estudam, inclusive fazem faculdade, mas também acho que eu não precisaria mais estudar, porque eu não vou usar isso para o meu futuro. Nessas interações, eu conheci várias pessoas de Gaspar, de várias secretarias, autoridades municipais. Então foi assim uma descoberta na minha vida, foi um conhecimento geral da cidade de Gaspar e que trouxe para mim, que mudou a minha vida totalmente. E que eu pretendo continuar, porque hoje eu sou uma pessoa feliz porque eu estou estudando, mesmo que ele seja em contra. Eu tive várias batalhas assim que eu tive que enfrentar. Eu comecei um curso agora em dezembro lá na Instituição Federal de Santa Catarina, o IFES, que a princípio vai ser um curso assim, o curso Mulheres 1000. A gente vai trabalhar num todo assim, geral. Depois de 6 meses, eles vão dar o técnico em informática. E também faço artesanato aqui na oficina da terceira idade do GACIC, que eu faço toda terça-feira. E também faço hidroginástica no SESI, segunda, quarta e sexta, que isso faz bem para a minha saúde e para a minha memória. No ano de 2011, eu fiz um curso no Telecentro de Informática, aqui mesmo em Gaspar. E em dezembro de 2011, eu tive a primeira aula do curso de informática lá na Instituição Federal, que é o IFES, que fica no Bela Vista, em Gaspar. Meu nome é Lamara, tenho 17 anos, sou casada, trabalho na Viniplast, sou auxiliar de produção. Eu nasci no oeste de Santa Catarina, na cidade Faxinal dos Guedes, porque eu estou estudando no colégio, aí por motivo que eu comecei a namorar, eu me juntei, aí eu larguei os estudos, comecei a trabalhar. Aí depois surgiu a oportunidade que meu marido falou que tinha a EJA aqui, aí eu peguei e vim atrás, aí falei com meus pais, me apoiaram, meu marido, minha mãe, minha família me apoiou tudo. Aí eu peguei e vim, minha mãe fez a matrícula e eu tô, né? Daí teve uma época que eu parei ali, daí agora eu vi que fez falta porque eu tenho sonho pra frente, então eu vou terminar agora pra conseguir realizar o meu sonho. Tá, eu participei da interação comunitária em 2010,
Participei do filme, que foi ali na Câmara de Vereadores, que eu nunca tinha entrado ali. Foi uma coisa boa para mim, que eu nunca tinha entrado, visto como é que era tudo. E foi uma coisa muito interessante o filme, falou coisas legais, o nome do filme era Mulher Invisível. Nesse dia eu vim com meu marido, ele assistiu comigo o filme, ficou até o final ali comigo. A gente alugou o filme para assistir em casa novamente, porque a gente achou muito interessante. E foi um filme muito, muito legal. Meu nome é Valderes, nasci em São Paulo, na cidade de Mirassol, e minha idade é 59. Eu trabalhava em casa de família e hoje sou aposentada há 10 anos. Eu comecei a estudar em 2010, lá na alfabetização. Eu comecei a estudar porque eu sempre tive vontade de aprender. E eu gosto de aprender, por isso que eu vim estudar. Na minha infância, meu pai era agricultor e a minha mãe também. Aí eu não fui na escola porque lá não tinha escola e eu tinha que ajudar meus pais. Eles plantavam tomate. A primeira vez que eu entrei em contato com a escola foi na EJA, 2010, na alfabetização, aqui em Gaspar. Então aí eu vim para o segundo segmento e agora eu estudo com os adolescentes, mas eu estou gostando porque eu estou aprendendo muito com eles. Os adolescentes, eles são legais, eles são alegres e eu estou gostando. Os professores são legais, eles têm paciência e eles explicam bem, aí não é difícil. Observe a importância de um trabalho interdisciplinar sério, comprometido, e você vai poder perceber os resultados positivos atingidos na prática com os exemplos de projetos já executados em turmas de EJA que apresentamos em seu caderno de estudos. Para lhe dar uma ideia do que estamos propondo que você conheça, vamos contar uma experiência vivenciada em uma cidade do sul do Brasil chamada Blumenau. Em um bairro distante da região central, uma escola do período noturno atendia a 4 turmas de EJA. O perfil da comunidade era de classe média, mas os alunos que estudavam na modalidade não possuíam essa característica. Foi nesta escola que aconteceu o projeto Brinquedo, Faça uma Criança Sorrir. Nesse projeto interdisciplinar, os professores se uniram em torno de um tema gerador, o brinquedo. O professor de História se encarregou de fazer um levantamento dos brinquedos da infância dos adultos e, com os alunos, investigou a origem destes brinquedos utilizando a sala de computadores da escola. A professora de Matemática trabalhou geometria utilizando a boneca Emília, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. O professor de Artes propôs a criação de telas que foram confeccionadas na própria escola, em que os alunos pintaram suas memórias sobre as brincadeiras de infância de cada um. A professora de língua portuguesa explorou obras de Monteiro Lobato, pois era comum ao grupo ter visto na TV os programas do sítio e sua turma. A língua inglesa trabalhou com a linguagem de computador e os nomes americanizados de alguns brinquedos atuais. A professora de ciências abordou a diversidade de animais que os alunos tinham contato na infância com relação aos atuais, para discutir os impactos da urbanização na relação com questões ambientais. Por perceber no grupo de alunos o interesse e como estava chegando o Natal, os professores tiveram a ideia de fazer uma grande oficina na escola em que seriam produzidos brinquedos e entregues por um Papai Noel em um dia festivo na escola. A ideia foi exposta ao grupo de alunos, que aceitou prontamente levar a ideia adiante. No dia marcado, haviam 4 oficinas acontecendo simultaneamente. Construção de carrinhos de madeira, coordenada pelo professor de arte, oficina de confecção e costura de bonecas Emília, coordenada pela professora de matemática, oficina de biscuit para enfeitar lápis e canetas, organizada pela secretária da escola, que participou junto com o grupo e que detinha os conhecimentos específicos, e também a oficina de jogos de tabuleiro, que foi comandada pelo professor de geografia. Os alunos trocavam de oficina de acordo com suas aptidões e interesses. Neste contexto, professores e alunos passaram um dia produzindo os diversos brinquedos,
que fizeram a alegria da criançada da comunidade no Natal daquele ano. Perceba, caro pós-graduando, que houveram situações de aprendizagem que permitiram aos professores trabalharem as memórias dos alunos e ampliar o conhecimento deles com relação aos conhecimentos formais que faziam parte dos objetivos de cada disciplina. E após este projeto, é claro, foi necessária uma séria avaliação por parte do grupo, e este é mais um tema que vamos abordar nesta videoaula. Você pode perceber que desde o início do caderno de estudos está sendo proposto a você que conheça o aluno, o sujeito com quem você vai trabalhar. Esta etapa, na prática, é importante e passa a acontecer assim que inicia o seu contato com o grupo de alunos. É neste momento que você já estará realizando, mesmo sem saber, uma avaliação diagnóstica. Você não precisa pensar em avaliação e ter arrepios, afinal, fundamentados na teoria deste material que você recebeu, a avaliação passa a ter um objetivo de emancipação e não de retaliação. Afinal, não vamos fazer uma avaliação do processo com o objetivo de focalizar os erros dos alunos e descontar pontos por isso, não é mesmo? Avaliamos situações no nosso dia a dia o tempo todo. Quando vamos ao trabalho, fazemos uma avaliação do trânsito do caminho. No almoço, após uma rápida avaliação, já sabemos se a comida está boa e vale a pena voltar em tal restaurante ou se devemos procurar outro no próximo dia. Veja, nestes casos, a avaliação não tem o propósito de punir o sujeito por ter escolhido um local com um almoço ruim, e sim evitar que o erro se repita. E mais, que o sujeito seja motivado a procurar um restaurante no qual a comida seja mais saborosa. Por que no processo educativo a avaliação precisa ter outro propósito? O processo avaliativo deve acontecer durante todas as etapas do projeto e, neste caso, deve ter o propósito de indicar, tanto na prática docente quanto no desenvolvimento dos alunos, pontos necessários de ajustes para se atingir os objetivos definidos pelo grupo. É o que chamamos de avaliação processual. Partindo da identificação dos pontos a serem trabalhados com relação à ampliação do conhecimento formal destes sujeitos, é que estaremos pondo em prática uma avaliação que almeja a conscientização e pode ser de fato chamada de avaliação emancipatória. Com estes pontos apresentados a você, caro pós-graduando, esperamos ter lhe motivado a participar deste universo fantástico que é a educação de jovens e adultos. Esperamos que você participe com entusiasmo e alegria das propostas de atividades. Que este material, preparado com todo o respeito e consideração a você, professor de EJA, seja uma forma de enriquecer sua prática pedagógica. Mas antes de finalizar, vamos dar uma revisada nos principais pontos que abordamos nesta videoaula. Iniciamos pela apresentação da teoria crítica do conteúdo e a influência do pensamento do educador Paulo Freire para a educação de pessoas adultas a partir do método de alfabetização que ele difundiu. A ideia de que o sujeito deve ser o centro do processo educativo trouxe algumas implicações, como ter que conhecer os sujeitos da EJA e mais, valorizar os seus contextos de vida para conscientizar estes sujeitos de seu potencial protagonismo social. Passamos, na sequência, a refletir sobre a influência do movimento multiculturalista na formação do núcleo denominado de teoria pós-crítica do conteúdo. A mais evidente no currículo é que passam a ser importantes temas como as relações de gênero, etnias, diferenças de classe, entre outros que atendam às especificidades dos grupos com os quais você irá trabalhar. A andragogia, com os conhecimentos sobre os modos de aprendizado específicos de pessoas adultas, foi nosso terceiro ponto e muito importante para a sua prática pedagógica. Por isso, no material impresso, você vai encontrar uma seleção bem interessante de indicações bibliográficas complementares. A necessidade de conhecimentos atualizados e integrados à realidade dos alunos da EJA é uma condição básica para o desenvolvimento de duas práticas importantes nesta modalidade. O ensino, preocupado com a intertextualidade, fazendo uso de várias linguagens para enfocar um mesmo assunto de vários pontos de vista, e o letramento, pois ao partir da vivência concreta dos alunos, você estará propiciando aos sujeitos a possibilidade do desenvolvimento, como vimos nesta videoaula. E como forma de ampliar as experiências e desafios propostos a você,
e tentando apresentar ao máximo as muitas realidades de EJA possíveis, é que optamos por focalizar o letramento na sua relação com o processo de alfabetização de pessoas adultas. Na sequência, refletimos sobre a pedagogia de projetos e a interdisciplinaridade, além dos benefícios de um trabalho que envolva o maior número possível de professores das mais variadas áreas de conhecimento em torno de um planejamento coletivo, partindo de uma palavra ou tema gerador. Outro processo concomitante ao desenvolvimento de todo o projeto, de sua etapa inicial à aplicação e o fechamento do projeto que você deverá realizar, é o processo avaliativo. E a avaliação pode ser diagnóstica, processual e emancipatória. Mas sobre isso, você poderá conhecer e compreender melhor estudando seu caderno de estudos de práticas pedagógicas para a EJA. Prezado pós-graduando, esperamos com o nosso trabalho mostrar um pouco da grande riqueza e a diversidade de experiências possíveis de EJA e, com isto, contribuir na sua prática, no dia a dia com os alunos de EJA, com os quais você trabalha ou irá trabalhar. Desejamos que a dinâmica de exemplos venha a contribuir com seus planejamentos, embora sempre lembrando que toda e qualquer prática, ao ser aplicada, deve respeitar as características específicas do grupo com os quais você trabalhará. Pretendemos reforçar com este vídeo sua motivação para estudar o material impresso, entusiasmo para realizar as atividades e tranquilidade para a hora que você iniciar seu trabalho de verdade com os alunos da EJA. Parabéns, pós-graduando, por sua caminhada e bons estudos!